Ele tem muito para poder derramar no teu coração. Amém? E às vezes nós não compreendemos, às vezes nós não estamos enxergando da ótica certa das coisas. Quando você entende o que é o seu amor por Jesus, você consegue entender muito aonde você está. Às vezes o que é que te move até aqui esse ambiente? O que é que te conduz até esse ambiente? Às vezes é o dia que você está na escala, às vezes você quer ser abençoado de alguma forma, de alguma maneira. Mas o que tem que te conduzir sempre é o amor que você tem por Jesus. Você não vai ligar para a estrutura, você não vai ligar para quem está ou para quem não está, mas o amor que você tem a Jesus, ele tem que te trazer até aqui. O amor que você tem por Jesus é que tem que te alimentar para você servir, para você fazer. Porque o amor não pode ser ensinado. O amor ele tem que ser transferido. O amor não pode ser ensinado, o amor tem que ser transferido. O amor ele é uma ação. O amor não pode ficar em palavras bonitas, o amor não pode ficar em palavras que vai deixar o seu coração borbolhando, não. O amor ele é uma atitude, o amor ele é uma ação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A ação de Deus foi o amor, foi entregar o filho dele para morrer da pior morte possível. Então hoje eu gostaria que você fechasse os seus olhos, baixasse sua fronte, e que você nesse momento pudesse medir como é que está a temperatura no teu coração referente ao amor a Jesus. Fecha seus olhos, por favor, baixe sua cabeça. Pense um pouco referente ao teu amor por Jesus. Talvez você está olhando para si próprio agora nesse momento e você se enxerga como alguém que não tem nada a oferecer, como alguém que não sabe nem se isso existe, nem se é capaz de conseguir amar a Jesus. Talvez você está olhando para si próprio mesmo e está dizendo: olha, eu não tenho nada, eu não te amo de fato. E depois que isso é direcionado, depois que isso é revelado, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és de frente. Meu Deus, estamos aqui nesse ambiente, Pai, pedindo, meu Deus, a tua medida, Senhor. Pedindo, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Pai, de maneira surpreendente, Senhor. Fica à vontade, Pai, a boca é minha, mas a palavra é sua. Amém? Abra suas Bíblias comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 45. Como os cultos têm sido uma bênção aqui nesse ministério, igreja. Mas hoje você veio esperando algo de alguém, porque você não teve relacionamento hoje. Você hoje não colocou lenha na fogueira para poder queimar. Você não colocou lenha no altar para poder queimar, e você veio esperando. E toda vez que você vem esperando, não acontece nada. Então muda esse ambiente aí, entenda aí. Muda esse posicionamento nesse momento. Muda o teu jeito de pensar, a tua forma nesse momento. Você tem que entender que todo mundo que é guiado pelo Espírito de Deus, ele é dominado pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus ele tem domínio.
E se você não está sendo dominado pelo Espírito Santo, você não tem um domínio do Espírito Santo, então você tem demônios. Pergunta aí no lado, tem domínio ou demônios? Pergunta para a pessoa mesmo. Não engane com o que você está vendo, não. Não se engane com o que você está vendo, não. Amém? Diz assim, Isaías 45, verso de número 1. Assim, pois diz Yahvé ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu controlo com firmeza para subjugar nações e desarmar. Eu gosto da tradução que está escrito assim, para sujeitar as nações e desamarrar e desenrolar. Eu não sei se na tua linguagem está assim. Desamarrar reis, desarmar reis, para abrir diante dele as portas de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Eu mesmo irei adiante de ti e aplanarei todo lugar acidentado, arrombarei as portas de bronze e romperei trancas de ferro. Amém? Amém? Deus é um Deus que abre porta, é um Deus também que fecha a porta. Deus é um Deus que trava portas, é um Deus também que arromba portas. Nós precisamos entender que Deus ele é igual, mas tem hora que ele é distinto de Jesus. Jesus tem momentos que ele vai abrir a porta, mas Deus tem hora que ele vai arrombar a porta. Porque ele é Deus. Ele é poderoso, ele é o infinito, ele é o Rei da glória. Vem algum crente aqui hoje? Eu estou me sentindo só com vocês aqui, sabia? O que aconteceu hoje? O que aconteceu com o seu dia hoje? Me diz. Com que você se frustrou? Com que foi que te pegou? O que foi que te desanimou? Me diz. Tem pessoas que está ruim já faz tempo, mas tem algumas pessoas aqui que hoje está dando uma resposta às suas emoções. Está dando uma resposta à sua carne, não está dando uma resposta a Jesus. Mas eu sei que vai ser virado uma chave aqui hoje. Porque eu vou falar sobre essa unção do Espírito de Deus. Vou falar sobre essa unção. A unção, ela é diferente. A unção, ela é... vamos lá. Reba, chumbreleba da canto. Reba, chumbreleba da castobra labarrabas. Hoje pela manhã eu estive com ele, hoje pela tarde eu estive com ele. Não, eu não estava ocupado com outras coisas. Hoje eu separei meu dia todinho para ele. Eu sei do que é que eu estou falando, eu sei que ele está comigo, mas existe um ambiente aqui. Sim, existe um ambiente, você tem que entender o ambiente que você está inserido, você tem que entender o que é que ele vai fazer, o que é que ele quer fazer. A Bíblia diz que o poder dele opera na fraqueza, e hoje eu vejo pessoas fracas aqui, prontas para ser operadas por ele, prontas para ser tocadas, prontas para ser transformadas, mudadas, prontas para ser direcionadas, prontas para serem alimentadas, prontas para serem direcionadas, prontas para serem impulsionadas, prontas para serem transformadas. Recantudo catabra labash, reba sumbrelema da cantorolobras, oh. Meu Deus, fica à vontade, Pai, a casa é tua, já entendi a tua presença aqui, então agora nós podemos continuar, Senhor. Agora nós podemos continuar. Pode ser no teu silêncio, mas nós queremos continuar, porque eu entendo que a tua presença já está aqui no ambiente. Eu entendo que tu já está aqui no ambiente. Eu entendo que tu és o soberano, eu entendo que tu és o poderoso, eu entendo que tu és o papai, eu entendo que tu és o amado, eu entendo que tu és aquele resgatador. Podemos assentar em nome de Jesus, igreja. Falou assim, vai ser tranquilo, mas eu vou falar.
Vai ser tranquilo, mas eu vou falar. Já vimos terremotos, já vimos furacões, já vimos ventos. Mas tem a brisa. Tem a brisa suave soprando. Você tem que entender que a Bíblia, ela foi escrita para você. A Bíblia, ela não foi escrita para o irmão fulano, para o irmão ciclano. A Bíblia, ela foi escrita para você. A Bíblia foi escrita para os filhos de Deus. Você tem que entender que a Bíblia foi escrita para o seu nome e seu sobrenome. E quando você entende que tem essa carta totalmente separada para você poder ler, mergulhar nela. Porque a Bíblia diz que você é rei e sacerdote. Você é rei e sacerdote do seu lar. Começa tudo na sua casa, começa tudo no seu lar. Deus não vai te fazer rei e sacerdote para você vir pregar. Deus não vai fazer rei e sacerdote para você vir cantar, para você vir ministrar. Não, é rei e sacerdote no ambiente que você está inserido, para que você possa governar, para que a terra se sujeite ao comando que você tem sobre ela, porque Deus outorgou essa autoridade sobre você. Mas tudo começa na sua casa. Vamos assim comigo, tudo começa lá em casa. E talvez você vai dizer assim, lá não está bem. Lá em casa está bem, graças a Deus. Eu não vacilo, não posso vacilar, não posso dar mole. Quer dizer, tem uns negocinhos atacando o estômago da Anne aí, mas hoje vai ser, estou entendendo o ambiente aqui. Estou entendendo o ambiente aqui. Mas o ambiente lá em casa está propício lá, ele teve lá hoje, então lá está bem. Quando ele chega no ambiente, lá está bem. Quando ele vem no ambiente, está bem. Sim, eu tenho entendido o que é que ele tem falado. Essa semana teve sexta-feira para sábado, não dormi a noite toda orando, a noite toda guerreando, a noite toda. E a gente veio ontem aqui no curso de teologia e nós estávamos falando exatamente sobre exegese, exatamente sobre ler a Bíblia, sobre nós se despirmos para lermos a Bíblia, porque às vezes nós achamos que nós esgotamos alguns dos versículos, e Deus, essa semana Ele me confrontou, eu queria pregar sobre um texto, e Ele falou assim comigo, você não vai pregar por quê? Porque você acha que você já esgotou ele? Você acha que você já falou demais sobre ele? E quem sou eu, quem somos nós para conseguir esgotar um versículo porque ele foi falado demais? Satanás, ele gosta de querer banalizar os versículos, ele gosta de querer nos banalizar os textos que foi entregue para nós. Tem muito texto da Bíblia que Satanás usou os escritores para se perderem nas palavras, na tradução, e nós não entendemos, e nós lemos de forma errada, e nós pegamos um peso que não é para nós. Capítulo 5 de Mateus, a Bíblia fala sobre as bem-aventuranças, e tem o nome das bem-aventuranças, mas houve um erro ali de tradução. A palavra ali não é bem-aventurado. Vamos lá, talvez você vai tomar um choque agora. Não é bem-aventurado os pobres, eu vou lá só porque eu vou dar espaço para ele falar aqui, porque ele vai pegar alguém aqui nessa noite. Ele marcou um encontro com você aqui nessa noite. Ele marcou um encontro, não foi você que marcou um encontro com ele. Ele está com tanta necessidade de você esses dias, Deus está com necessidade de você esses dias. Sabe o que é necessidade? É quando você tem um utensílio e você sabe a utilidade dele, você pagou um preço por aquele utensílio, e quando você procura, ele não está lá. Deus, ele pagou um preço por você, porque ele vê utilidade em você, então ele está precisando dos seus serviços para esses dias. E ele vai travar portas. A palavra que ele me deu hoje é sobre abrir portas, mas a palavra que ele está liberando aqui nessa noite é sobre trancar portas. É você que vai decidir como ele vai fazer, porque ele ainda é Deus. Você dizendo que ele não é, ele é Deus. Você dizendo que ele não é mais Senhor da sua vida, mas ele ainda é Deus. Quando os utensílios não têm mais serventia, porque está furado, quebrado, o que é feito? Ele é lançado no fogo.
Foi assim que ele fez Foi assim quando ele se apresentou como videira, dizendo que era a videira verdadeira. Ele nos chama de ramos. Ele disse: se nós estivermos na videira verdadeira, nós vamos ser podados, nós vamos ser cortados, para que nós possamos produzir frutos. Mas se nós não estamos na videira verdadeira, ele diz que ele corta, e ele lança no fogo. Quando João Batista chegou, e ele estava pregando assim: olha a raça de víbora, quem irá ajudar vocês a fugirem do fogo vindouro? Por quê? Na época de colheita, na época de plantação, os agricultores daquela época, eles tocavam fogo em todo o pasto, para preparar o pasto. Então as serpentes, as víboras, elas tinham que correr, porque o fogo estava vindo. Talvez você não esteja entendendo a dimensão que nós estamos entrando esses dias. Talvez você não esteja entendendo o espírito de naja, de víbora, que está correndo esses dias. Talvez você não entenda porque você está querendo fugir. Não é pelo que está dentro de você, é pelo que você está construindo por fora. Porque o que está dentro de você é santo, o que está dentro de você é puro, o que está dentro de você é digno, é justo, o que está dentro de você é transformador, regenerador. Então, mas o que você tem construído por fora, com as suas mãos, as máscaras, é realinhamento, é reposicionamento, é dias de reposicionamento. É dia de você entender que as coisas não estão bem. Você pode estar cansado, mas a batalha não parou porque você está cansado. Não é aquele tempo que nós estávamos brincando bola na rua, ou estávamos brincando de pega-pega, e nós fazíamos assim, e todo mundo parava porque nós precisávamos de um tempo para descansar, para recobrar o fôlego. Não, o diabo não vai dar um tempo para você. Você quer descansar? Então só em Jesus. Ele sim é o descanso bem presente, mas você vai ter que estar nele. Você vai ter que estar na videira verdadeira. É necessário você estar nele. É preciso você estar nele. Deus não vai perder você para Satanás. Deus não vai perder você para os seus próprios desejos. Deus não vai perder você para as suas cobiças. Deus não vai perder você para as suas próprias ambições. Deus não vai perder você para os seus medos. Deus não vai perder você para as suas frustrações. Deus não vai perder você para o seu próprio modo de pensar. Existe um resgate. E hoje é dia de resgate. Existe um pescador nessa noite, com a vara de ouro. A sua linha é de prata e o seu anzol é de bronze. Ele manda dizer assim que ele lançou esse anzol faz alguns dias. Ele lançou esse anzol faz alguns dias. E você está achando que você não foi fisgado, mas você foi sim. Está aí na sua boca, ele colocou na sua boca esse anzol. Porém a linha ela é bastante extensa, ela é bastante comprida, e ela vai longe. Você está andando como se você estivesse livre, mas ele está dizendo assim que está chegando o dia dele travar, essa vara dele travar. E vai ser o dia que ele vai começar a puxar de volta, ele vai começar a enrolar de volta. E não importa por onde você entrou, pelas locas, pelas pedras, pelos pedaços de madeira no fundo do oceano, você vai vir quebrando a cara, batendo, mas você vai cair na mão dele, porque esse pescador é Jesus, o grande ganhador de almas. É Jesus, é Jesus. Dias propícios para a restauração, para a renovação. Você foi marcado por Ele. Tem o sangue dele aí, escorrendo em cima das suas costas, escorrendo pelos seus ombros, descendo até o chão. E isso é a unção. No Velho Testamento, quando o homem ele era separado, era derramado um chifre, o azeite, o óleo da unção sobre a cabeça dele em público, e todos viam ali que agora ele era um novo rei, agora ele era um novo profeta, ele agora era o sacerdote. Mas no nosso tempo ele derramou o próprio sangue dele em nós. Para o nosso tempo ele derramou o próprio sangue dele em nós. Satanás não suporta o cheiro do sangue dele em você.
Satanás não suporta o cheiro do sangue dele em você. Mateus 5 diz assim, a partir do verso 2: Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo, verso 3: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você vai tirar essa palavra bem-aventurado, porque essa palavra no original, Mateus ele foi escrito em hebraico, Lucas foi escrito em grego, Marcos foi escrito em latim. E a palavra hebraica ela não tem separação. A palavra hebraica não tinha espaço nessa época. Ela era colocada uma do lado da outra. Ela não tem números em hebraico. São letras parecidas ao algarismo romanos. Cada letra tem o seu valor equivalente de um número, mas não existe números. Vamos lá. A palavra que está escrito ali, a mesma palavra, quando Moisés, ele estava diante do Mar Vermelho, e a Bíblia diz que, isso aqui dá para o final da mensagem. Tem algo aqui que vai conectar em uns princípios que foi liberado, mas eu vou liberar para você lá, você vai se lembrar. Quando Moisés levantou um cajado e veio um vento do Oriente, e soprou, quando aquele vento soprou, a brisa que está sendo soprada aqui hoje em você, não te causa dano algum, mas essa mesma brisa soprada sobre os seus inimigos, eles são derrotados, eles são derrubados, eles caem ao chão. Quando veio aquele vento poderoso, ele teve tanta força que ele abriu uma fenda no oceano, separando de um lado para outro. E a mesma palavra que Deus usou para Moisés, dizendo assim, Moisés é para marchar. Essa palavra está escrito marchar, está escrito avançar, está escrito caminhar. Então ela é bem assim, avança os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Marcha os que choram, porque serão consolados. Caminha os humildes, porque herdarão a terra. Avança os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Avança os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. É tempo de você avançar. Não é tempo de você aceitar, não, mas eu vou chorar porque eu vou ser mais que feliz. Não, é tempo de você avançar. É tempo de você ir. Não dá para parar para sentir o que é que está acontecendo. Não dá para você parar para saber quantas facas está encravada em você. Não, é tempo de você ir. É tempo de você andar. É tempo de você avançar. É tempo de você chegar no lugar que Deus prometeu para você. Entenda aqui, Deus ele prometeu ao povo de Israel que tiraria da terra do Egito e levaria para uma terra prometida, porque tirar do Egito era fácil, tirar do Egito é fácil, sair do mundo é fácil, entenda, sair do mundo é fácil, mas você chegar na terra prometida é mais difícil, porque você vai ter que continuar na submissão. Você vai ter que continuar submetendo-se, você vai ter que continuar em um mundo de renúncia, em um campo o que você vai ter que baixar suas armas, vai derramar sangue dos seus olhos, das suas mãos. Você vai chegar sangrando, porque a cruz ela é rude, a cruz ela é cruel, ela não conserva as suas vítimas, e o convite do cristianismo para você, para nós, é uma cruz. E eu gostaria de falar sobre 3 princípios. E o primeiro deles é, vamos lá, capítulo 45 novamente de Isaías. Aleluias, glória a Deus. Tem alguém intercedendo enquanto eu estou pregando? Continua aí. Continua aí. Sendo virado uma chave aqui, Senhor. Sendo virada. Ela não virou ainda, mas está sendo virada. Ela está sendo virada, essa chave está sendo virada. Enquanto você está aqui nesse ambiente, Ele está trabalhando. Como diz a irmã Cassiane, Ele trabalha
para quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Estamos lá, estamos juntos. Estão entendendo? Você está entendendo? Você está aqui comigo? Vamos avançar? Você não é mais bem-aventurado. Você agora tem que avançar. Você tem que avançar. Capítulo 45 de Isaías. Diz assim: assim pois Yahvé ao seu ungido. Pois assim diz Yahvé ao seu ungido, a Ciro. Não quero falar sobre Ciro. Ciro foi um chamado grande, porque ele tinha um poder de dominação muito grande. Ele era um líder nato. As estratégias dele era muito boa. Ciro é um dos caras responsáveis hoje pela lei que nós temos sobre a Constituição. O primeiro decreto feito para que houvesse uma apaziguação, para que houvesse benefícios para os mais necessitados, foi através de Ciro. Quando ele escreveu no cilindro e foi achado esse cilindro. E logo depois, lá na China, alguém conseguiu dar uma melhorada. Depois foi mandado para a Europa. Da Europa veio para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos aí houve aquela grande junção. E no ano de 1948, a Constituição do Brasil ela foi feita. E depois foi melhorando até hoje. E está piorando cada vez mais. Então Ciro é esse cara. Ciro era aquele conquistador, conquistou diversos lugares na Ásia. E Deus olhou para Ciro e chamou Ciro do meu ungido. Porque era necessário, era uma arma, um utensílio necessário. Deus, ele pegou, quando aquele povo estava escravizado, Deus falou: Ciro, é você que vai libertar. É você que vai abrir a porta, Ciro. Você nem imagina quem é que vai abrir a porta para você esses dias. Você nem imagina de onde vai vir a oportunidade. Você nem imagina de onde vai vir a oportunidade, mas não é por causa da pessoa que está chamando, não. É o Deus Todo-Poderoso que está abrindo essa porta. É o Deus Todo-Poderoso que está abrindo essa porta. É Ele que está abrindo. É Ele que está abrindo. Porque Ele abre porta onde não tem porta. Mas quando a porta abrir, esteja sensível para você entrar nela. Não espere outra porta abrir. Não espere uma porta nova se abrir. Você vai ter que entrar na porta que Ele está abrindo. E a porta que Ele abre não é larga. Porque quem tem costume de abrir portas largas é o inferno. A porta que Ele abre é estreita. Sim. Aleluias. Está escrito assim: cuja mão direita eu controlo com firmeza para subjugar. Essa palavra subjugar está escrito sujeitar. Subjugar é quando alguém é levantado para poder governar. Quando alguém é levantado para poder fazer uma geração sujeitar-se. A Bíblia diz que a terra geme e sofre, esperando a revelação dos filhos de? Você é filho ou escravo? Porque é diferente. O escravo, a Bíblia diz que o escravo, o filho do patrão, e o filho do escravo, e o filho do Senhor, e o filho do escravo, não dá para discernir quando os dois são crianças. Porque todos os dois têm apenas um desejo. Qual é o desejo? Brincar, se divertir, comer, dormir e já era. Eles se vestem igual, eles brincam igual no meio da rua. Mas quando os dois vão se tornando moço, quando os dois vão se tornando homem, começa a mudar. Por quê? O filho do Senhor, ele vai ter que receber um ensinamento diferente. Ele vai ter que receber umas regras diferentes, protocolos diferentes. Por quê? Porque ele tem uma herança para receber.
Ele tem uma herança para receber. Talvez você não está entendendo que você tem uma herança da parte de Deus. Você tem uma herança da parte de Deus para você, ainda aqui nessa terra. E você não está entendendo que tem uma herança aí para ser liberada em suas mãos. Mas e quando ainda você tiver uma mente infantilizada, e quando você ainda for uma pessoa que é fácil de se corromper, e quando ainda você ficar perdido nos seus próprios desejos de se divertir, você não está apto para receber essa herança. Você não está apto para viver esses dias preparado por Deus para você. Então eu sei que você está passando um tempo de turbulência. Eu sei que você está passando um tempo de turbulência. Porque a turbulência é necessária para o seu crescimento. Só que ela vai definir se você vai retornar, ficar parado, ou avançar, ou marchar, ou caminhar. Mesmo que na estrada tenha muitos espinhos, nós temos que aprender a tirar os espinhos dos nossos próximos. Temos que aprender a amar as pessoas. Igreja, você precisa amar esse cara do seu lado aí, essa mulher do seu lado. Você precisa amar os irmãos que vêm aqui, os irmãos de outras denominação, em alguns lugares demonhação. Sim. Esse dia nós precisamos ser quebrados, essa capa que está sobre o seus coração. O Senhor tem me tratado, então eu sei que não tem mais uma capa aqui em cima desse coração. O Senhor tem trabalhado nos detalhes das coisas. Mas a capa, muitas das vezes, ela serve para poder proteger. Você está protegendo, guardando o seu coração, porque você está com medo de se frustrar. Você não quer amar pessoas, porque você está com medo de se frustrar mais uma vez. Você não quer se submeter, porque você está com medo de se frustrar mais uma vez. Mas quando você ama a Deus, ei! Pastor não vai te frustrar. Os seus pais não irão te frustrar. O seu esposo não irá te frustrar. A sua esposa não irá te frustrar. Os seus filhos não irão te frustrar. Porque você sabe aonde está o seu coração ancorado. Você sabe que está em Jesus. Você sabe que está no Redentor que vive. Então você vai entender. E você vai saber. O primeiro princípio é sobre sujeitar. É sobre dominar. E é dominar a sua casa. É pôr em ordem a sua casa. Você quer paz? Quem quer paz aqui? Eu quero paz. Jesus disse que a paz do Senhor esteja com todos. Você quer paz? Você quer paz? Então prepare para a guerra. Que toda guerra promovida, uma guerra séria, o final dela era para que houvesse paz. Você quer organização? Então aprenda para desorganizar. Você vai na casa dia de sábado, e geralmente tem mulher que gosta de fazer mulher não, tem gente que gosta de fazer a casa gosta de arrumar a casa no dia de sábado. E você vai estar a cadeira em cima da mesa, o tapete está enrolado no canto, a mulher está de bob na cabeça e está com a sacola feia aí, e está com aquela camisa do marido que vai lá embaixo e organizando tudo, está uma bagunça. Porque ela está organizando a casa dela. Ela está organizando a casa dela. Você vai ter esses dias que se sujar para poder organizar. Você vai ter que chegar em assuntos delicados dentro da sua casa. Você vai ter que sujeitar. Sim. Você vai ter que ordenar. Você vai entender tudo no propósito certo. Se você continuar assim, não vou falar esse assunto porque esses dias assim, já estou passando tanto problema. Ei, Satanás, ele trabalha nos problemas. Satanás, ele trabalha na sujeira. Começa a organizar a casa. Começa a colocar a sua casa em ordem. Quando foi a última vez que você chamou a sua esposa para conversar? Quando foi a última vez que você chamou seu esposo para conversar? Quando foi a última vez que você chamou seus filhos para conversar? A sua mãe para conversar? Eu estou falando de um assunto franco. Não estou falando de assuntos triviais, onde fica cada um no seu cômodo com o seu dispositivo, mexendo e conversando sobre os rios, sobre os stories legais, sobre as notícias ruins, sobre o preço da gasolina que está alto, sobre o dólar que está grande, sobre um governo que não quer saber dos pobres, dos fracos.
Não é sobre esses assuntos triviais que você não vai ter nenhum poder. Mas estou falando sobre as condutas. Você se sujeita à mãe que você tem na sua casa? Você se sujeita ao pai que você tem na sua casa? E não importa a sua idade, se você está morando embaixo do teto da sua mãe. Não importa se você tem 50 anos. Se você está lá, você tem que se submeter ainda, porque você é incapaz de morar só. Porque alguma coisa diz que você não conseguiu um emprego e você está se sujeitando a morar lá. A menos que você esteja cuidando da sua mãe. Seja lá, eu estou falando mãe aqui, mas seja o pai, seja se você mora com a sua avó, seja quem é o líder que está sobre você. A menos que você esteja cuidando. Mas antes disso você deve respeito. Antes disso você deve honraria. Antes disso você deve uma prestação de conta para eles. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Ah, pastor, mas o senhor não conhece os meus pais. Eu não conheço, mas Deus conhece. E a Bíblia diz no livro de Atos que Ele escolheu o seu pai e a sua mãe em um lugar para você morar. Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém entendendo aqui? Está achando ruim, vai falar com Deus. Está achando bom, então glorifica. Você tem que entender o que é se sujeitar. Você tem que entender o que é dominar. Você tem que liberar as medidas certas para receber essa unção de rei. Porque Deus te fez para você ser rei, para você ser sacerdote. E a unção, ela é diferente de você receber o Espírito. Porque a unção com o Espírito de Deus, ela te habilita. Ela te capacita para você fazer, para você ir. Tem pessoas que têm desejos de pregar, tem pessoas que têm desejos de cantar, mas ela não foi ungida para isso. Você não foi ungido, você tem que saber para que você foi ungido, em que você foi ungido, e dar o seu melhor naquilo que Deus te separou. Tem pessoas que foram ungidos para cozinhar, outros foram ungidos para costurar, outros foram ungidos para varrer, outros foram ungidos para construir, outros foram ungidos, seja lá qual for a função. Quando fala de unção, não se estabeleça e não limite-se a um ministério, por favor. Não seja medíocre a isso. Uns foram ungidos para serem empresários, outros foram ungidos para ser funcionários. Um foi ungido para ser pastor, outro foi ungido para ser missionário. Um foi ungido para ser apóstolo, o outro foi ungido para servir. Na verdade, todos esses servem. Você tem que entender aonde que você foi chamado. E se você não sabe o seu propósito, você precisa buscar isso. Você precisa buscar isso, por favor. Você não está vivendo, você está vegetando quando você não sabe o seu propósito. Você não está vivendo o que o Senhor preparou para você. Tem alguém aqui? Jesus, com 12 anos é a primeira vez que ele se manifesta dentro do templo, falando com os fariseus, falando com os líderes. 12 anos ele está lá, a Bíblia só fala sobre 12 anos, depois só fala quando ele está adulto. Depois ele some até chegar o tempo perfeito que ele é ungido. Quando ele chega lá dentro do templo, e ele fala: o Senhor me ungiu para pregar as nações, para anunciar o ano aceitável, e ser anunciado como carvalho de justiça. Ele estava sendo apresentado. Isaías já tinha falado isso, e agora ele estava lendo, e na medida que ele estava lendo, ele estava se apresentando, o ungido do Senhor. Mas antes disso você não vê ele no ministério. A Bíblia não fala que Jesus andou curando, a Bíblia não fala que Jesus andou pregando, mas fala que ele estava ali debatendo. Sabe por que ele estava debatendo? Porque ele não era escravo.
Jesus em nenhum momento ele se apresenta como escravo de Deus, mas sempre como filho. Você vê o apóstolo Paulo chamando-se de escravo, mas Jesus não era escravo, Jesus era filho. Jesus é Deus. Então quando ele está lá no templo, ele está revogando, ele está falando sobre a identidade dele, a identidade do pai dele para os líderes. Um assunto que os caras não entendiam, uma autoridade que os caras não tinham. Porque algo foi transferido para ele, mas estava ali guardado dentro dele para o tempo preciso. Estava ali guardado para o tempo preciso. Talvez você está muito confuso esses dias, do que é para fazer e do que não é para fazer. Talvez você está se sentindo desabilitado esses dias. Talvez tenha muitas vozes ou falando à sua cabeça. Você não está conseguindo discernir. Esse dia eu preguei sobre vozes, depois escuta lá a pregação, não lembro agora o título. Sobre as 3 vozes, foi uns 3 domingos atrás, ou 4. Você precisa discernir a voz certa que está falando no seu coração e dar essa devida resposta. Não acha que porque você está louvando, porque você está cantando, pregando, não acha que porque você está servindo, você está habilitado e você está sendo aprovado por Deus. Deus aprova obras de escravos, mas Ele rejeita muitas obras dos filhos. Porque o escravo muitas das vezes faz o trabalho voluntário, mas o filho ele carrega algo diferente. O filho ele representa o pai. O filho ele representa o pai. Você é o representante de Deus aqui na terra. Você é o representante de Deus aqui na terra. E para isso, você precisa estar demais com o Espírito de Deus. Você tem que estar cheio do Espírito para esses dias. E como ser cheio do Espírito em uns dias de guerra? Como ser cheio do Espírito em uns dias que parece que as coisas estão frias, parece que as coisas não vão acontecer? Sabe por que você está com essas dúvidas? É porque você está deslocalizado no reino. Você precisa voltar esses dias para o reino. Você precisa sentir esse vento sendo soprado. Você precisa sentir esses dias, esse vento tocando na sua pele, essas palavras saindo desse livro e começar a saltar sobre os seus olhos para poder te direcionar, para poder te levar para o lugar correto. O problema não está aí dentro, o problema está aí fora, entenda. Por mais que você esteja sentindo esses dias o vazio não é no teu espírito, o vazio é na tua alma. Você tem que entender que quando o Senhor ele te unge, o tempo passado ele é apagado. Então não é sobre o que você era, não é sobre o que você fez. É sobre o que você está decidindo hoje. É sobre o arrependimento do teu coração. É sobre você receber um novo nascimento. É sobre você ser nascido pelo Espírito, nascido do Espírito de Deus, moldado pelo Espírito e ser impulsionado, direcionado. Que o Espírito possa revelar para você esses dias. Que o Espírito possa te conduzir esses dias. Que você venha estar mais sensível para esses dias. O inimigo ele faz questão de lembrar sobre o seu passado, falar mais uma vez. Mas não é sobre o seu passado que nós queremos falar nessa noite. É sobre o que o Pai quer entregar nas suas mãos. É sobre o que você recebe dele, para você ser habilitado, para você ir, para você avançar. É sobre o que ele quer entregar esses dias para você. É sobre o que ele quer entregar esses dias para você. E no final dessa prova, no final dessa turbulência, ele vai dizer se ele pode contar com você ou não. Ele vai dizer se ele pode contar com você ou não. Tem alguém entendendo aqui, igreja? Tem alguém aqui comigo? Está na hora de você transferir sobre os seus filhos. Está na hora de você orar. Está na hora de você começar a orar.
Está na hora de você transferir, está na hora de você chegar sobre eles, impor a mão e começar a profetizar sobre a vida deles. Não é sobre o que eles querem, é sobre o que Deus confiou sobre você. Tem enfermidade aí, coloca a mão em cima dele e começa a orar. Olha, Deus, eu não aceito isso aqui. Eu quero que o Senhor transforme. Eu peço que o Senhor mude. Derrame a cura. Derrame um milagre sobre ele. Derrame um milagre sobre a minha casa. Começa a liberar lá. Começa a transferir. Transfere na sua casa. Não corrobora murmurando, não. Não fique lá reclamando, é que isso, é que aquilo, é que está faltando, é que eu estou sentindo. Não, chega e começa a profetizar na sua casa. Começa a falar na língua dos anjos. Capítulo 14 de Romanos diz que quem fala em espírito está falando com Deus. E serve para a sua própria edificação. E quando você fala em espírito, muitas das vezes você está aí, você está orando por mim aqui em cima, você nem sabe. Quando você começa a falar em espírito, você está orando pelo seu irmão da direita, pelo seu irmão da esquerda, e você nem sabe, porque o espírito conhece o espírito. A Bíblia diz que o espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. O espírito ele vai direto na causa, o espírito ele vai direto na situação, e ele consegue dar a devida resposta naquele lugar. Você vai ter que voltar a orar. Volta a orar na língua dos anjos. Talvez esteja enferrujado aí. Foi ensinado para nós que nós só podíamos falar em línguas estranhas no ápice que Deus tocava em você e você sentia. Só que não existe base bíblica para isso. Não existe base bíblica para isso. Você tem que orar sem cessar o tempo todo. Você tem que abrir a voz na sua casa lá e alinhar tudo dentro da sua casa. Você tem que alinhar tudo. Tem que configurar tudo para esses dias. Talvez esteja faltando fé. Talvez esteja faltando fogo. Talvez esteja faltando calor. Ei. Mas ainda é necessário você se levantar. Mas ainda é necessário você se prontificar. Se Deus ele não é o homem. Ele não é um homem. Deus não é uma pessoa, você tem que entender. Não. Ele não tem forma. Deus não tem mão, Deus não tem pés. Ele não tem olhos, não. Ele é ilimitado, formas limita ele. Toda vez que a Bíblia fala a mão de Deus, ela está falando de uma linguagem figurada para que nós possamos compreender o que Ele está fazendo. Quando diz que Deus está em todos os lugares, é porque Ele é tudo. Eu não estou falando não estou falando daquela religião lá que Deus é a planta, Deus esqueci agora o nome dela. Mas estou falando sobre a imacência dele, a massa do poder dele que pega tudo, é que entra nesse, você respira Deus, você inspira Deus, Deus ele te toca, Deus ele te cura, Deus ele te sara, mas isso você tem que estar conectado a Ele, isso você tem que estar conectado a Ele, isso você tem que estar livre para poder sentir Ele, você tem que estar livre para poder ser tocado por Ele. Que andorou lobra lá abaixo. Você tem que começar a colocar a mão lá e começar a orar. Pode achar ruim. Às vezes eu ficava doido, dona Neruda me assiste. Do nada eu acordava, minha mãe estava lá orando por mim. De madrugada à noite. Tira a mão daí. Ela sabia o que ela estava fazendo. Você quer ver o diabo entrar em mim quando eu era adolescente? Era acordar com a oração da minha mãe, ouvindo lá no quarto de joelho orando. Deus transforma ele, aquilo era como facadas encravadas dentro do meu ouvido, mexendo no meu cérebro. Seus filhos veem você orando?
Ou só vê você discutindo, você reclamando, você com a cara de maribundo? Seus pais veem você orando, seus pais veem você adorando na sua casa, seu esposo vem. Não estou falando de ficar colocando aquelas músicas lá e... Não, pare, isso não é adoração não. Você gosta porque você gosta do instrumento, gosta da voz do cantor, porque isso ali faz bem para a sua alma e você se sente mais leve. Não, estou falando adoração. Adoração é diferente. Quem está adorando tem um cheiro diferente. Quem está adorando se manifesta diferente. Quem está adorando, ele envolve o ambiente. O ambiente é diferente de quem está adorando. Porque o que está dentro dele começa a sair, começa a emanar. Você vai ter que começar a ser crente. Tá na hora? Ah, não, vou. Confronta ele. Fala no olhar dele, assim, sabe? Vai, olha para o lado, é pelo menos para 3 pessoas. Não estou nem ouvindo voz, isso não está confrontando não, está afrontando. Confronta aí. Está na hora de você começar a ser crente. Fala com ele aí, fala com ela aí. Está na hora de você começar a ser crente. Existe uma geração aí que diz que é católica. Aí você pergunta, quando foi a última vez que você foi na igreja? Ah, eu sou católica assim, né? Eu fui batizado lá, fiz a carismática. Mas quando foi a última vez? Não vou direto. Não. Mas quando foi a última vez? Nesses últimos 10 anos aí não deu. Agora tem uns crentes descarados assim também. Você faz... Eu sou crente. É mesmo? Você é de qual igreja? Eu estou sem igreja aí, né? Na verdade, Deus não precisa de igreja, a igreja não salva. Descarado, problemático. Não ama pessoas. Tem problema com pessoas, se frustrou com pessoas, parou. Eu não presto conta a ninguém. Meu amigo, Deus não trabalha com desorganização. Não, porque comigo é direto com Deus. Deus é pessoas. Deus está nas pessoas. Deus não é pessoa, Deus está nas pessoas. A Bíblia diz, se você não ama esse irmão aí que você está vendo, como você pode dizer que você ama a Deus que você nunca viu? Se você não ama aquele irmão que sempre fala mal de você, é difícil. Mas nós amamos, tem que amar, miserável. Nós amamos você. Tem que amar. Tem que amar. Tem que amar. Tem que amar. É preciso amar. É preciso amar. Porque você primeiro ama a Deus. E tem pessoas colocando... entenda aqui, ó. Tem crente amando mais pessoas do que amando Deus. Tem crente amando mais os filhos do que amando Deus. Tem crente amando mais os pais do que amando Deus. Porque não está se posicionando. Quando você não posiciona, você está colocando aquela pessoa na frente de Deus. Se posiciona aí. Se posiciona aí, porque para esse tempo, você vai ter que estar posicionado. Parar de fazer vista grossa. Tem que colocar ordem, coloca a sua casa em ordem. Você é rei e sacerdote lá na sua casa. Não adianta querer mandar na família dos outros, não adianta querer dar opinião na vida dos outros, se você dentro de casa não é rei, se você não é sacerdote lá dentro. Não adianta ficar olhando a vida do irmão que está pulando ou que deixou de pular, no irmão que orou ou do que não orou, se você não é rei e sacerdote da sua casa, se você não é um sacerdote para você mesmo. Que geração é essa? Que geração é essa? Eu repreendo o espírito 007 dentro dessa igreja. É o irmão espião que fica atrás de tudo, atrás de problema, liga o radar. Jesus passou do lado dele, passou 15 anjos do lado dele ministrando. Não viu nada, mas viu o capeta. Olha. Irmão, irmã, você só... Tem um irmão que nunca mais vem na igreja, mas não está orando por ele não. Está sentindo falta porque, olha, eu acho que está no mundo. Vou dar uma rodadinha no Instagram, no Facebook dele, para saber se aquele miserável não está perdido. Mas orar, chamar para conversar e resolver, ninguém quer não. Que espírito de Jezebel miserável. Quero orar por você.
Para Deus arrancar isso da sua mente. Deus arrancar isso de você. Ah, mas eu não tenho. Esse que falou que eu não tenho, o que mais tem. O que falou misericórdia, Senhor, esse daí é o que mais difícil de ter. Deus, eu quero, Pai amado, orar por esse homem, por essa mulher, Pai. Eu sei, meu Deus, que a essência deles é boa, Senhor. Mas são muitas influências, ó Pai. Deus, são muitas frustrações e não consegue, Pai amado, te ver como é necessário enxergar o teu Filho Jesus. Não consegue, Pai amado, se localizar no reino e te dar uma resposta, meu Deus. Senhor, eu quero soprar toda a cinza sobre esses corações, ó Pai, e que o Senhor coloque brasas vivas no lugar, Senhor. Toca nesses olhos, toca nessas mãos, ó Pai. Meu Deus, que todo espírito, ó Pai, de fofoca, que todo espírito, Pai amado, de palavras ao contrário, todos espíritos, ó Pai, de macumba gospel, de perseguição, seja neutralizado e paralisado, mas que o Senhor derrame um avivamento, Pai. Derrama um avivamento nessa casa, derrama um avivamento nesse lar, derrama um avivamento nesse coração, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não tem poder para desabilitar ninguém. É Deus que coloca e é Deus que tira. Você tem que parar com esse negócio que eu não gosto do irmão fulano, eu não gosto da irmã fulana. Você não tem poder para desabilitar. Você pode cortar o conduíte do Espírito de Deus da vida dele através da sua. E quem perde no final é você. Porque a Bíblia diz, dependendo de vós, que tenha paz com todos. Qual é a porcentagem de todos? 100%. 100%. Igreja, onde é que a gente vai chegar? Me diz. Para que se reunir se você não está entendendo qual é o propósito de igreja? Deus, Ele tem muitos nomes. Elohim, Yahvé, El Shaddai, Elió, tem muitos. Jesus tem muitos nomes. Emanuel, Jesus, o Messias, o Cristo, tem muitos nomes. Mas quantos nomes tem o Espírito de Deus? Espírito Santo. Espírito Santo. Que você carrega dentro de você é o Espírito Santo. E a função dele é santificar. A função dele é purificar. A função dele é conduzir. A função dele é consolar. Mas o nome dele é Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus, do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita em vós? Você não sabe que você é Espírito dele? Que você carrega o Espírito dele? Que você é templo do Espírito dele? Segundo princípio para nós quase encerrar quantos minutos aí, Antônio? 52? Meu Deus do céu, só liberar 2 palavras rapidinho aqui e a gente vai embora. Não acredite em um pregador que está falando que está perto de acabar, mas eu vou adiantar aqui. Amém? Glória a Deus, vamos lá. Segundo aqui cuja mão direita eu controlo com a firmeza para subjugar as nações e desarmar reis. A segunda aqui é desarmar. O que é desarmar? Quando você fala desarmar, muitas das vezes você imagina que alguém vem tomando a arma de alguém, certo? Amém? Mas esse desarmar aqui significa tirar a armadura. Em algumas traduções está escrito desamarrar, desenrolar. Tem pessoas que estão com a vida enrolada, a vida amarrada, nada dá certo. Tem tudo e não tem nada. Não tem nada e quer ter tudo e está amarrado. A família não anda, você não anda, a sua casa não anda. Você está apenas sobrevivendo. Tem coisas embolando aí no meio de campo aí que você não sabe o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo. Você não sabe o que é que você deseja. Você não sabe o que é que você quer de fato.
E a Bíblia diz que ele saiu da prisão para reinar. Ou seja, as grades foram quebradas. Lá no capítulo 11 de Lucas, fala que quando o valente bem armado, ele protege a casa, vem um mais valente e desarma. Vem um mais valente e arranca a armadura. Quem é esse mais valente? Jesus. É Jesus que desamarra. É Jesus que tira o embaraço. É Jesus que faz. Quando Ele vem e Ele se manifesta, você começa a andar. Você você continua andando. Você vai em frente, você vai seguindo. A Bíblia fala sobre Lázaro. Que Lázaro? Aquele que morreu, ficou 4 dias dentro daquele túmulo, dentro daquela caverna. Mas Jesus, Ele mandou que fizesse o quê? Que rolasse a pedra. Quem tira a pedra somos nós. Quem tira a pedra sou eu. Quem tira a pedra é você. Mas quem dá a voz para ressuscitar é Jesus. Quem dá a voz para ressuscitar é Jesus. Ele falou para Lázaro: Lázaro, saia! Era costume daquela época o morto ele ser todo amarrado, ele ser todo atado, com faixas, com gases. E quando Lázaro ele sai ali, Jesus dá outra ordem. Jesus fala o quê? Desenrole-o. A pedra quem tira sou eu, mas quem desenrola é a igreja. É nós, é o corpo que desenrola outras pessoas, que tira aquilo que está atando, aquilo que está prendendo as pessoas. É aqui dentro, nesse ambiente, quando nós entendemos, nós começamos a profetizar, quando nós começamos a derramar o que tem que ser derramado, quando nós começamos a tirar de dentro de nós o que precisa ser tirado, para ser entregue a outra pessoa, para ser entregue àquelas pessoas que estão próximas a nós. Não existe armas contra o vento. Não existe armas, não existe defesa contra o vento do Espírito. Quando ele sopra, já era. Você está tentando convencer com palavras. Você está tentando convencer. Não, você tem que começar a entender que é no Espírito. Você tem que entender que você precisa profetizar sobre. Profetiza sobre. O médico deu a solução, não espera a solução do médico. Profetiza sobre, libera sobre, ora sobre, coloca a mão sobre, derrama, não ore, mas eu já orei. Não é eu já orei, é orar sem cessar, é orar sem parar, é constante, é todo dia. É todo dia. Não é para parar a oração, não. Para com essa conversa. Eu já orei. Você não sabe quantos anos, não importa. É para continuar orando. Deus está dizendo assim nessa noite. É para continuar orando. Ora mais, está orando pouco. Apresentar não é o mesmo que orar. A oração, ela envolve um relacionamento, ela envolve gastar um tempo. A oração envolve o começo, o meio e o fim. A apresentação não. Deus, eu te apresento o irmão Aquiles. É diferente, Deus, olha. Nesse momento, Pai amado, coloco o Aquiles diante de Ti, Pai. E peço que o Senhor vai, meu Deus, ao encontro do coração dele. E aí quando eu começo a orar, vou envolvendo o corpo, a alma, o espírito, o ambiente. É o corpo completo, é tudo completo, é tudo junto. Não é só citar o nome, Deus abençoa ele. Deus, não, se envolva. Você vai ter que se envolver, senão não é oração. Você vai ter que se envolver. Existe um nível de unção que quando você recebe ele, você fica maluco, você fica doido. Porque os seus olhos são abertos. Você consegue ir em outra dimensão mais profunda. E o último princípio é para que você foi chamado para
abrir portas. Vamos lá, 45, verso 1. De tal maneira que essas não possam ficar trancadas, para abrir diante deles, a parte B no finalzinho, para abrir diante dele as portas, de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Existem portas abertas e você ainda está do lado de fora. Existe uma porta aberta diante de você e você ainda está do lado de fora com medo de entrar. Com medo de viver o que está preparado para você. Você está na porta, pelo lado de fora, gritando para quem está dentro trazer para você, porque você não quer se envolver com o que está lá dentro. Estou falando do reino de Deus agora. Você está com medo, você está na porta, você não quer se envolver porque você sabe que isso vai gastar muito tempo. Não, não vai gastar muito tempo, eu vou falar para você. Vai gastar a sua vida toda. Porque no momento que você entrar por essas portas, ele vai fechar. E de lá você só vai continuar caminhando para as outras portas que tem lá dentro desse reino. Você não vai regressar, você não vai voltar. Você não vai sair e fazer o que você quer de novo lá fora. Não, você não vai. Se você fizer isso, você vai morrer. Mas não adianta ficar do lado de fora pedindo o que está lá dentro. Tem pessoas que têm 10, 15, 20 anos de igreja e não foi ungido pelo Senhor a nada até hoje, porque está do lado de fora da porta. Mas quando você entende, não importa se tem um mês, uma semana dentro da igreja ou 10 anos, se os dois entenderem, na mesma hora recebe. Senão aquele que chegou uma semana ou um dia já está entrando pela porta, já está recebendo, já está conduzindo, já está governando. Você entende o que está sendo derramado? Você entende o que Deus está fazendo esses dias? Deus está desconfigurando para configurar da maneira correta, para configurar da maneira certa. Porque tem que ser do jeito dele. Tem que ser do jeito de Deus. É Deus que abre as portas. Não é você, é Deus que abre as portas. Vou terminar aqui. É Deus que abre porta ou não? E é Ele também que fecha. Você tem que aprender a se posicionar no reino. Porque quem tem a chave das portas é Ele. A chave foi entregue na mão dele. Ele pode dar a chave para quem Ele quiser. Quando o inimigo está se levantando com força, sabe o que eu faço? Eu falo com o dono da chave. Deus, fecha a porta do inimigo. Você tem que aprender a trabalhar com a arma certa. Você tem que entender em qual jurisdição você está, para você trabalhar com a lei certa. Se o inimigo está chegando apressadamente e você precisa continuar no ambiente estabelecendo, então, ei, o dono da porta, ei, o dono da chave, fecha essa porta aí que está vindo em minha direção e vai me atrapalhar. Segura o inimigo aí. Você tem que entender que tem autoridade aí, tem que saber usar as palavras certas. Satanás está trabalhando na sua casa e está vindo da rua para dentro, fecha a porta. Seu filho está sofrendo nas garras de Satanás e a porta está lá fora, fala com Deus para fechar a porta. Fechar a porta significa desligar a conexão. Fechar a porta significa desligar a conexão. Tem alguém entendendo aqui? Ah, mãe, se você soubesse o poder que tem uma oração. Ah, pai, se você soubesse o poder que tem a oração da sua boca quando fala de você orar pelos seus filhos. Se você soubesse. Ah, não importa, já tem 50 anos o meu filho, já está com a família dele. Você tem autoridade ainda no mundo espiritual. Você tem autoridade ainda espiritual. Falou. Abre a boca aí e ora. Dobra o joelho aí e ora. Quero orar com vocês.
Em vez de você ficar chorando para pessoas, comece a chorar aos pés de Jesus. Grupo de louvor. Alguém aqui recebeu essa palavra?